animado para ouvir a palavra? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, eu quero ler a partir do verso 36. Atos, capítulo 9, verso 36. Você achou? Diga amém. Diz assim a santa palavra para nós essa noite. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Jesus estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-lhe para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especificamente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Visita-nos essa noite com poder e autoridade. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito e fala aos nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O texto que nós escolhemos para estudar essa noite fala de um lugar chamado Jope. Jope é uma cidade às margens do mar Mediterrâneo, uma cidade extremamente importante na Bíblia Sagrada. Muitas histórias conhecidas e famosas aconteceram em Jope. Quem lembra da primeira? Jonas, né? O Jonas da história do Jope. O Jonas é aquele camarada que Deus fala com ele e diz para ele o propósito pelo qual Deus quer que ele cumpra. Jonas acha que é dono do próprio nariz, que pode fazer a sua vontade. Chega na cidade de Jope, pega de lá um barco que vai para Tarsis, uma outra cidade, onde Deus havia dito a ele que ele tinha que ir para onde? Nínive, cumprir a pregação da palavra, levando uma palavra de arrependimento à cidade de Nínive. Jonas decide não obedecer a Deus, pega o barco, vai a Tarsis. Aí você conhece a história, né? A Bíblia conta para nós que o Jonas é lançado para fora desse barco, um grande peixe vem, engole o Jonas. Jonas fica no ventre desse peixe alguns dias, até que expelido da boca desse peixe. E aí Jonas entende que é necessário o cumprimento da palavra. E aí ele vai a Nínive cumprir o propósito de Deus. Essa história é muito famosa, está escrita na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia também fala para nós de outras histórias que aconteceu em Jope. Essa que nós vamos ler em Atos é uma história muito famosa. Mas o que talvez você não saiba é que pelo porto de Jope entraram as mercadorias mais importantes que Israel precisou para a construção do templo.
o rei Salomão importava as madeiras, importava os tecidos, e tudo isso vinha pelo porto de Jope, da cidade de Jope, e entrava na nação de Israel por esse porto, né? Todos os presentes que a rainha de Sabá trouxe para Salomão passaram pelo porto de Jope, por essa cidade. Então, uma cidade importante, tanto pelo comércio e tanto pelas experiências que lá aconteceram. Aí a Bíblia conta para nós, no capítulo 9 do livro de Atos, que nessa cidade de Jope existia uma mulher. Lê comigo, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Olha aqui para mim. Tabita é um nome em aramaico. Dorcas é a tradução para o grego. Não são duas pessoas diferentes. É o mesmo nome, o mesmo significado em línguas diferentes. É igual o João e John. John americano, João brasileiro, mas o significado é o mesmo. Amém ou não, amém? Então, Tabita em aramaico, Dorcas em grego. E o significado de Dorcas é gazela. Pastora, por que alguém colocaria o nome da filha de gazela? Para nós não faz sentido. Para a nossa cultura, esse nome tem até duplo sentido. É perigoso você chamar hoje alguém de gazela, né? Pode ser mal interpretado. Mas a verdade é que o livro do Cântico dos Cânticos reflete muito isso para nós. Na antiguidade, ser comparado ao gamo, que é o macho da gazela, ou a gazela, era um grande elogio. A gazela é uma espécie de antílope que tem patas bem finas, mas que escala altas montanhas. Ela mora nas alturas, tem firmeza e estabilidade nas suas patas. É um animal que protege o seu rebanho, defende os seus com muita nobreza. Não é um animal que atrapalha a vida de ninguém. Ele gosta de estabelecer o seu espaço e fazer o que é certo. Então, no livro de Cânticos a gente vai ver muito isso. Salomão chamando a sulamita de gazela e a sulamita chamando Salomão de gamo, que é o macho da gazela. Exatamente por isso, você tem os pés firmes e foi gerado para subir a altas alturas, para experimentar coisas grandes em Deus. Esse é o significado do termo gazela. Então vira para esse irmão que está ao seu lado, capricha, diga assim: Deus queira, diga para ele, que você tenha pernas firmes como as gazelas. Aí termina a frase para ficar bonito, diga assim: que te leve às alturas. Amém ou não amém? Agora você já gostou dela ser chamada de gazela. E a Bíblia diz para nós que a Tabita, que era o nome dela em aramaico, que tinha esse significado, era uma mulher de muitas propriedades e características importantes. A Bíblia diz para nós, era notável pelas suas boas obras, está escrito aí, e esmolas que fazia. Então vamos entender, a tradução de esmola é de sedacá, é agir debaixo de misericórdia, né? Uma mulher misericordiosa, e ela diz, e a Bíblia diz, que era notável em boas obras, uma mulher plena, que exercia o seu papel dentro da sociedade, principalmente dentro da igreja, né? Da igreja cristã em Jope. Tabita era uma mulher judia, ela não nasce no Evangelho, ela é judia, ela se converte a Jesus Cristo, e quando ela se converte a Jesus Cristo, ela traz para ela atribuições e características de um homem e de uma mulher cristã genuína, e ela pratica isso dentro da sociedade da igreja, dentro da comunidade cristã na cidade de Jope. Acompanhe a Bíblia comigo, 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, a puseram no cenáculo. Então olha para mim, não é o cenáculo onde Jesus fez a última ceia, não é o cenáculo onde o Espírito Santo batizou os discípulos, não é o cenáculo onde Jesus lava os pés dos discípulos.
A palavra cenáculo fala de segundo andar, sobrado, essa é a tradução. Então eles não estão falando do mesmo lugar específico, está falando de uma característica de ambiente. Cenáculo, segundo andar da casa, amém ou não amém? Jesus faz a ceia em Jerusalém, né? O cenáculo que Jesus usa para praticar ceia, para lavar os pés dos discípulos, onde o Espírito Santo desce, é em Jerusalém. A Bíblia deixa clara para nós que a mulher chamada Tabita estava onde? Em Jope. Então não está falando do mesmo lugar. Está dando para entender? Então ela diz para nós que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Acompanhe o versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens para que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro está numa cidade chamada Lida, 15 quilômetros de Jope. Eles sabem disso, porque as informações correm rápido. Pedro estava na igreja de Lida, pregando para os irmãos de Lida, e a Bíblia fala disso para nós, até que ele encontra um homem chamado Enéas, um homem acometido de uma enfermidade de muitos anos, deitado no leito. Pedro, inspirado pelo Espírito, debaixo de uma unção poderosa de milagres, dá uma palavra, e o Enéas levanta e fica curado. Então Pedro ainda está em Lida, depois desse acontecimento, quando os 2 discípulos que estavam em Jope vão em direção à cidade. E o que eu quero dizer para você é que eles não foram procurar o apóstolo Pedro na expectativa ou na esperança de que algum milagre poderoso fosse acontecer. Não é verdade. Eles resolvem chamar o Pedro por causa da comoção. A igreja fica alvoroçada com a morte da Tabita. As irmãs, as viúvas, começa um chororô brabo, as irmãs chorando, tamanha era, quanto aquela mulher era querida dentro da sociedade cristã da igreja de Jope. Então, as viúvas principalmente. Por quê, pastora? Porque Tabita, ou Dorcas, era uma mulher que, como judia, ela aprendeu a cumprir a lei com temor e com zelo. E uma das principais leis para os judeus é não desamparar a viúva e o órfão, é fazer deles, cuidar deles com zelo e amor. Dorcas tomou isso para si, Tabita tomou isso como ordenança. Então o que ela fazia? Quando as mulheres se tornavam viúvas, para consolá-las, Tabita costurava vestes, Tabita fazia roupas, presenteava essas viúvas. Se você não sabe, ser viúva nessa época era uma situação muito difícil. Elas perdiam suas posses, suas condições financeiras, porque isso era a responsabilidade do homem. Ficavam vulneráveis diante da sociedade. Tabita entendia que na igreja isso tinha que ser diferente. Tabita entendia que dentro do corpo isso tinha que ser diferente. Então ela praticava as boas obras, ela cuidava dessas viúvas, dessas mulheres com muito carinho e zelo. Por isso que quando chegou a notícia de que a Tabita tinha morrido, a igreja ficou destruída. Porque você imagina só o pensamento da igreja: meu Deus, tanta gente ruim lá fora, não é assim que você pensa? Tanta gente ruim lá fora que podia morrer, vai morrer logo essa mulher. Uma mulher que faz tão bem, uma mulher que cuida tão bem das viúvas, uma mulher que tem amor genuíno pelas almas, uma mulher que se tornou discípula de Cristo, porque decidiu pregar o Evangelho com a sua própria vida, com a sua própria experiência, com a sua própria conduta, com a sua própria escolha. Que triste notícia perder Tabita agora, que estrago, isso aconteceu na igreja. Então, alguém diz assim: o Pedro está aqui pertinho em Lida. Manda alguém avisar o Pedro, pede para o Pedro vir. Por quê, pastor? Porque o Pedro certamente tinha uma palavra de Deus para dar. O Pedro poderia ter uma palavra vinda direto do coração de Jesus, para consolar a vida daquelas mulheres. Você está me alcançando? Diga amém. Aí eles mandam o discípulo lá, chama o Pedro, diz: não demora, Pedro, vem rápido que nós estamos precisando de você.
O Pedro rapidinho chega em Jope. A Bíblia deixa claro que assim que o Pedro chega, eles levam o Pedro no cenáculo. Sobe com o Pedro as escadas e leva Pedro no segundo andar, onde a Tabita está lá, já com o seu corpo lavado, sendo preparada, coberta com os lençóis. Acompanhe a Bíblia Sagrada comigo. 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-lhe para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estivera com elas. Os discípulos estão tentando levar o Pedro para o segundo andar, para o Pedro ver Dorcas. Mas as mulheres interpelam Pedro. Elas cercam o Pedro, as viúvas, começam a chorar, e diz para o Pedro: podia ter acontecido com isso, era uma mulher especial. Ela fez diferença na minha vida, Pedro. Eu imagino cada uma delas contando as suas experiências, o amor que recebeu de Tabita, o carinho, a atenção, o zelo, elas inconformadas com aquela circunstância. Aí lê aí, 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, o Pedro escuta as viúvas com respeito, escuta o choro delas, o lamento delas com respeito, mas chega um determinado momento que o Pedro diz: eu quero, por favor, que todos vocês se retirem e me deixem sozinho aqui. A Bíblia diz para nós que o Pedro se ajoelha e o Pedro faz uma oração. Eu não sei o conteúdo dessa oração. A Bíblia não diz. A Bíblia só relata que num determinado momento o Pedro olha para Tabita e dá uma expressão de ordem, uma ordem. O Pedro diz para ela: levanta-te, Tabita. E ela imediatamente abre os olhos e se senta. E aí a Bíblia diz para nós no próximo versículo, que, vamos ler: ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especificamente as viúvas, apresentou-a viva. Então, quando a Tabita ressuscita, ele dá a mão a ela, levanta ela daquele leito e conduz a Tabita ao lugar onde estavam as pessoas concentradas, em pranto as viúvas, o desespero, aquele choro todo. Pedro devolve Tabita viva para eles. E aí eu imagino que imediatamente o choro de dor e de tristeza se transforma num choro de pura alegria, de contentamento, de gozo, de esperança, porque eles estavam crendo num Deus certo, eles estavam debaixo de uma direção certa, onde há poder no nome de Jesus, onde Jesus tem autoridade para levantar morto, e todo aquele que é seu seguidor e crê na palavra, está debaixo da mesma unção. Então, Pedro devolve a Tabita para aquela comunidade cristã em Jope, e aí o versículo seguinte diz que isso repercutiu pelos 4 cantos da cidade, que foi uma fofocada só, todo mundo contando essa experiência, dizendo que o Pedro ressuscitou a Tabita, que a Tabita havia morrido e foi ressuscitada, e aquilo se tornou testemunho para a pregação do Evangelho. Essa história é maravilhosa. Mas eu quero começar a pregar para você essa noite. Eu quero começar a pregar para você com o intuito de fazer você entender esse texto de uma forma diferente. Não ser negligente com ele, mas entender esse texto de uma forma poderosa, que vai elucidar os seus pensamentos, que vai fazer com que você alcance a verdade da palavra. Por que, pastora? Porque a verdade é que durante muito tempo nós lemos esse texto enaltecendo a obra do Pedro, declarando o quanto Pedro foi usado pelo poder de Deus para operar esses sinais, como Deus usa um homem comum, consoante a perfeição do próprio talento de Deus, porque a verdade é que nenhum outro homem, fora os profetas, conseguiram ter uma experiência como essa. E a própria Bíblia diz que Jesus Cristo declarou: vocês farão obras ainda maiores do que eu.
Então o próprio Jesus libera uma palavra, onde ele dava acesso aos discípulos de experimentarem de um poder que até então eles só tinham visto através da vida de Jesus, ou mais no Antigo Testamento, através da vida dos profetas. Então Pedro experimenta dessa unção. Quantos aqui já ressuscitaram mortos? Levanta a sua mão. O Pedro teve uma experiência que muito poucas pessoas experimentaram por ela. O Pedro tem a experiência de fazer uma oração e levar vida de volta para um corpo que estava morto. Isso é nobre. Isso mexe com a nossa fé. Isso faz com que eu e você desejássemos alcançar esse nível de fé, de autoridade, de unção. O que eu preciso dizer para você é que em nenhum momento dessa noite, eu estou criticando Pedro, em nenhum momento dessa noite eu quero diminuir a obra, a autoridade e a unção do Pedro. O Pedro foi escolhido por Deus e depois da unção, que o batismo do Espírito Santo veio sobre ele, o Pedro realmente mergulhou em águas profundas. O Pedro realmente passa a experimentar de uma autoridade, uma unção que ele não tinha antes. E que ele vive coisas poderosas em Deus. O que eu quero fazer você mergulhar nessa noite e entender é que nós, os nossos olhos, a nossa alma, o nosso coração sempre procura primeiro enaltecer os Pedros. Porque o Pedro manifesta as coisas com poder. O Pedro manifesta as coisas debaixo de unção. O Pedro cura. O Pedro expulsou demônio, o Pedro ressuscitou morto. Isso faz com que a gente se desperte. Todo mundo aqui queria estar no lugar do Pedro. Todo mundo aqui queria experimentar da unção que o Pedro tinha. Mas a verdade, amigo, a Bíblia deixa muito clara. A Bíblia diz que essa mulher, chamada Tabita, era discípula de Jesus. E ao contrário do que você possa pensar ou imaginar, a obra que Tabita fazia, de servir a Cristo, de obedecer às leis, de cuidar das viúvas, de ser o evangelho que ela pregava, era uma vida que não aparecia, era uma vida que não estava em destaque, porque o destaque está da unção. O destaque a gente pega, a gente percebe automaticamente é na unção. Quando você vê alguém debaixo de uma unção, curando, expulsando demônio, ressuscitando morto, os seus olhos se destacam. Por quê? Porque chama atenção. Mas o que eu quero levar você a entender essa noite, que a igreja do reino de Deus não vai ser feita de Pedros. A igreja do reino de Deus não é uma igreja feita de homens mergulhadas em poder que aparecem. A igreja do reino é uma igreja feita de Tabitas, de homens e mulheres que fazem a obra por eles mesmos, que não precisam subir degraus para aparecer, que não estão presos à aparência, que não estão sendo vistos a todo momento. Eu amo a vida do Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro desfrutou de momentos poderosos debaixo da unção de Deus. Mas Deus não veio buscar uma igreja de Pedros. Deus veio resgatar as Tabitas. Por que a senhora está falando isso, pastora? Porque a Tabita não prega o evangelho, ela vive o evangelho. A Tabita não precisa de imprensa, a Tabita não precisa de publicação, a Tabita não precisa de promoção, ela é o evangelho escrito de Jesus. Ela vive aquilo que ela faz. Por isso que houve uma comoção na igreja, porque as pessoas entenderam, se existe um ser aqui que vive Jesus, é essa mulher. Se existe um ser aqui nessa comunidade que faz a obra que Jesus Cristo mandou fazer, é essa mulher. Porque ela cuida das viúvas, ela cuida dos órfãos, ela dá o que ela tem de melhor em prol da verdade, ela prega com a sua própria vida.
Por isso que a comunidade de Jope se destrói em chorar, porque eles reconhecem o tamanho da perda. Eles reconhecem quão duro foi o golpe de perder, olha o que eu vou falar, de perder uma discípula como Tabita. A igreja se desespera. Tem que chamar o Pedro para acalmar a igreja. Mas quando o Pedro chega lá, o Pedro ouve os testemunhos. Pedro, você não sabe o que essa mulher fez por mim, Pedro? A minha vida estava destruída, eu perdi meu marido. Eu perdi tudo que eu tinha. Essa mulher me deu o seu abraço. Essa mulher me deu sua atenção. Ela me afagou nos seus ombros. Ela me deu de presente vestes para que eu não me sentisse nua, envergonhada diante da sociedade. Ela cuidou de mim, Pedro, como ninguém nunca fez. Pedro, deixa eu te contar uma coisa. E ela fez isso sem que ninguém soubesse. Ela fez isso sem promoção. Ela fez isso sem status. Ela fez isso não buscando seus próprios interesses. Pedro, você precisa entender: se existe uma discípula de Jesus nessa sociedade, essa mulher é Tabita. O Pedro é comovido pelo que ele vê. E eu quero conjecturar que naquele momento, quando ele ajoelha para orar e falar com Deus, o Pedro deve ter dito para Deus: eu não sou nada, Jesus, que eu não devo ter feito na minha vida 1/3 que essa mulher fez nessa sociedade. Eu não consegui fazer nada do que essa mulher fez para esse povo. Como permitir que essa mulher vá embora? Como permitir que essa mulher morra? E o Pedro, tomado de uma fé que Jesus plantou nele, dá uma palavra de ordem, a Tabita revive. O que você não sabe é que toda a vida do Pedro, depois da ascensão de Cristo, reflete o ministério apostólico da igreja. Todos os atos da vida do Pedro, depois que Jesus subiu aos céus, e o batismo do Espírito veio sobre a vida dele, ali começa a falar do ministério apostólico, da igreja dos últimos dias. A igreja que é mergulhada na unção do Espírito, a igreja que recebe autoridade para curar em Jesus Cristo, a igreja que recebe autoridade para fazer sinais ainda maiores que o próprio Cristo pregou. Tudo isso está certo, tudo isso é de Deus. Amiga, eu nasci e sou mergulhada nesse batismo do Espírito, sou dançarina do reteté de Jesus, acredito na unção, acredito no poder, acredito nos dons, na manifestação da glória de Deus. Mas eu preciso dizer para você: a igreja do reino não é uma igreja pautada nessas coisas. Por quê, pastora? Porque no ministério apostólico, o Pedro teve que sair do lugar onde ele estava para vir ressuscitar as Dorcas. Foram chamar o Pedro e disseram para o Pedro: você precisa vir depressa. E quando o Pedro chega, o Pedro, debaixo da unção e do poder, ressuscita Dorcas, porque é importante para o ministério apostólico entender que o homem não vai viver e pregar o evangelho só através de sinais, se ele não conseguir pregar com a sua própria vida, se ele não conseguir ser verdadeiramente a igreja de Jesus. O Pedro vive um momento de auge ministerial. Que glória ressuscitar alguém! Mas naquele momento, que o Pedro não sabia, é que Deus estava escrevendo uma história para a igreja, um bilhetinho para mim e para você. Eu vou continuar usando os Pedros para curar, eu vou continuar usando os Pedros para ressuscitar os mortos, eu vou continuar usando os Pedros para ganhar pessoas para Jesus, porque a repercussão do milagre do Pedro se espalhou por toda Jope, e muitas pessoas se agregaram à igreja de Jope por causa desse milagre. Mas Deus está dizendo: não são a maioria da noiva é formada
habitada por homens e mulheres sem nome, que ninguém conhece, que ninguém sabe onde está, que ninguém sabe as suas vidas, mas vivem a pregação do Evangelho. É por isso que Jesus disse assim: vocês vão ter surpresa no céu, hein? Porque tem uma porção de nome famoso e conhecido que não vai estar lá não. Porque o reino não é constituído por pessoas que manifestam poder. O reino é constituído por homens e mulheres que vivem a palavra de Deus. É por isso que você praticamente não conhece ninguém que ressuscitou morto. Porque a unção é importante, o dom é importante, mas não é o propósito fundamental do Evangelho de Deus. O tempo todo Jesus pregou para eles, e o discurso mais bonito que Jesus fez na Bíblia Sagrada, nós vamos ler um pedacinho dele, que é Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é o sermão das bem-aventuranças. Em nenhum momento, quando Jesus discursa a respeito do reino, ele fala de poder. Em nenhum momento, quando Jesus fala de viver a experiência de um reino com Cristo, ele fala que você tem que se tornar alguém cheio de poder. Ele diz: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que se dedicam a viver a palavra de Deus. O que eu preciso dizer para você essa noite é que todo mundo escolheria viver a vida do Pedro, porque estar sobre o holofote é atrativo, estar sobre as luzes, estar sobre o altar, ser referência, traz holofote. Todo mundo quer, mas a pergunta que você tem que fazer é isso que Jesus quer para mim? Porque certamente a resposta que Jesus vai dar para você é: não, filho, eu quero que você seja aquilo que você prega. Se isso vier junto com unção e poder, amém. Mas se não vier, não vai fazer diferença, porque se você viver o que você prega, eu vou ganhar gente do mesmo jeito, multidões se converterão do mesmo jeito, pela história da sua vida. Pastora, por que isso não acontece? Porque nós estamos formando Pedros e não Tabitas. Nós ensinamos pessoas a manifestarem poder, a não viver o Evangelho. Nós dizemos para as pessoas: Deus pode te encher de poder, ao invés de dizer para elas: deixa Deus mudar o seu caráter, deixa Deus transformar você por dentro. Aprende a viver o que você prega. Aprende a experimentar do Evangelho primeiro dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família. Pastora, pelo amor de Deus, a senhora está falando mal do poder. Não tome, eu sou do Reneder. Eu amo ser cheia do Espírito Santo. Eu amo como Deus me usa para curar. Eu amo como Deus me usa para expulsar demônio. Mas eu tenho convicção, e não é isso que vai me levar a reinar com Cristo. É a minha vida diante do Evangelho de Jesus. O ministério apostólico precisa parar de formar Pedros e começar a formar Tabitas. Pedro sai de Lida, vai a Jope para ressuscitar Tabitas, porque a igreja precisa de Tabitas. Homens e mulheres que vão fazer o seu trabalho diante da comunidade, diante da sociedade, sem aparecer. Porque a Bíblia diz: o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Tabita fazia as roupas sem cobrar, exatamente para mostrar às irmãs que ela não estava barganhando com elas. Pastora, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que eu posso não saber da sua vida, eu posso não conhecer o seu nome, mas Deus sabe o que você faz.
Deus sabe os atos de tzedakah, de misericórdia e de justiça que você faz quando ninguém te vê. Deus sabe quando você abraça, quando você consola, quando você dá uma palavra, quando você ajuda, quando você pega o evangelho sem estar aqui em cima. Porque aqui em cima é muito fácil. Aqui em cima tem ar-condicionado, tem microfone, está todo mundo olhando, é ótimo. Mas amigo, é vivendo o evangelho que você prega o evangelho de verdade. É sendo o evangelho de Cristo que a mensagem alcança corações e transforma pessoas. Por que a igreja não cresce, pastora? Ela cresce em quantidade, não em maturidade. Porque nós formamos discípulos de Pedro e não de Tabitas. Nós estamos ensinando a nossa geração a ser cheia de um poder que é maravilhoso, mas sem transformação não funciona de nada. É por isso que você conhece muita gente cheia do poder que não vive o que prega. Que é discípulo do Pedro, não de Tabita. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero que a minha vida fale pelo evangelho. Que quando você olhar para a minha vida, você não me veja aqui em cima desse altar, arrumada, maquiada, cheirosa, aleluia. Mas que você olhe para dentro da minha casa, você veja o meu casamento, você veja a minha família, você enxergue como eu levo a minha vida diante de Deus, o meu temor, a minha santidade, a minha separação, porque a minha vida é que prega muito melhor do que os meus discursos. O testemunho, a minha escolha de vida prega muito melhor do que os meus discursos. Porque nada vale discurso bonito sem testemunho. Nada vale manifestação de poder se não tem transformação. O Pedro foi extremamente importante para a igreja crescer. Mas ele precisou ir lá ressuscitar a Tabita. Eu vim aqui essa noite para dizer para você, talvez ao longo da sua caminhada você já fez muita coisa por entender o que é o evangelho. Você agiu de boas obras, você agiu de graça, de misericórdia, de compaixão. Você pregou o evangelho com a sua vida, você cuidou de pessoas. Mas aí que você começou a olhar para homens. Você começou a olhar para a hierarquia da igreja. Você começou a olhar para os status. E você pensou, por que eu tenho que fazer isso, se os caras que estão lá em cima não fazem? Deus me mandou aqui para dizer para você, se você estiver olhando para mim, está tudo errado. A sua visão tem que estar em ser Tabita pelo Senhor. Para o Senhor e pelo Senhor. Se Tabita fosse ungida diaconisa, a igreja ia ficar em festa. Mas se ela não for, não fez a menor diferença para a Tabita. Porque a Tabita não trabalhava para receber óleo na cabeça. A Tabita fazia porque vivia o próprio evangelho de Cristo. Então deixa eu só te dar um recado. Você pode achar que eu sou boba. Você pode entrar aqui com cara de que está tudo bem e que está tudo certo. Você pode até tentar me enganar, amigo. Mas de Deus não se zomba. Deus sabe a diferença. Eu já disse isso uma vez. Nós é que chamamos a prostituta de noiva. Deus sabe exatamente a diferença entre a prostituta e a noiva. A prostituta se vende, a noiva não. A noiva tem princípio, a noiva sabe quem ela é e sabe para quem ela está sendo preparada. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, vamos ler, capítulo 5. Já vou terminar. Mateus capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 17. Você achou? Diga amém. Diz assim: não penseis
que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? Jesus. Então como é que a lei não vale? Como é que a lei caiu? Jesus disse, olha o que Jesus disse: não penseis que eu vim para revogar, que eu vim para acabar com a lei ou com os profetas. Não vim para revogar. Ele diz, vim para as cumprir. Ele deixa claro. Que lei é essa? Não pode matar, não pode roubar, não pode adorar outro Deus, tem que honrar pai e mãe. É lei, amigo, não caiu, continua valendo. Não adianta pregar bonito e não fazer nada disso em casa. Tem que honrar pai e mãe, não pode roubar, não pode ser homicida, não pode olhar para a esposa do outro, para o marido do outro. Está escrito, é lei, não pode. E ele disse, eu não vim para revogar a lei não, que eu posso ter cara de bonzinho, mas eu tenho autoridade e poder para vencer o pecado, e dei eles a vocês, para que vocês o vençam. Então não vem com a desculpinha, porque pregar o evangelho é muito mais do que discurso, é uma vida de decisão e escolhas. Eu não vou fazer, porque eu não posso pecar contra Deus, eu não posso tentar contra Deus. E ele continua dizendo, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É claro que ele não falou nem do i nem do tio, não tem vogal no hebraico e não tem tio também, é uma linguagem figurativa, mas ele está dizendo, não tira da palavra aquilo que eu disse, porque tudo tem que se cumprir. E aí ele continua, ele diz, aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo, passa por cima da minha lei e começa a ensinar o que você acredita, para ver se eu não te pego. Porque se eu disse que é importante para mim, tem que manter, não pode mexer nisso. E ele continua, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha o versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Pastor, o que Jesus quis dizer? Justiça, tzedakah, agir debaixo de misericórdia. Se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? O grupo religioso ortodoxo da época, radical, o povo chato, que eles andavam com a lei debaixo do braço. Aí Jesus achava um enfermo no sábado, ia manifestar cura, eles paravam Jesus e diziam, ó, está escrito, não pode, não pode. Aí Jesus respirava fundo e dizia para eles, ô rapaz, se seu filho se perder, você não vai abrir mão do sábado para procurar seu filho? Ou se algum boi ou ovelha do seu rebanho se perder, você não vai deixar ele morrer porque é sábado? A vida é mais importante. Seja coerente no seu discurso. Mas eles eram chatos, de tão praticantes da lei. Mas olha o que Jesus disse: se a sua justiça não exceder em muito o dos fariseus e dos escribas,
você não tem lugar para reinar com o Senhor. O que ele estava dizendo com isso? Você precisa ter uma vida de conduta, onde haja reconhecimento pelas tuas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Não adianta a gente só debaixo de fé, tem que viver, tem que ter obra para contar, senão não vale de nada. E ele diz, se essa justiça não exceder muito a dos fariseus, se você não tiver obras para apresentar, e eu vou dizer, tem que ter mais do que eles, hein? Não tem jeito não. Então, esse discurso, um dos mais bonitos discursos de Jesus a respeito das bem-aventuranças, Jesus estava dizendo, é muito mais importante para mim enxergar que você vive o Evangelho do que enxergar a manifestação de poder na sua vida. A manifestação de poder é muito importante, mas nunca será essencial para a pregação do Evangelho. Por que a senhora está dizendo isso? Lembra que eu disse que a vida do Pedro, depois do batismo com o Espírito, é uma revelação do ministério apostólico da igreja dos últimos dias? Como é que o Pedro morreu? Como é que o Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque Deus estava dizendo, mesmo que eu der a você todo o poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, você nunca será como Jesus Cristo foi. A morte do Pedro, de cabeça para baixo, só mostra que nós, seres humanos, somos limitados. Somos dependentes dessa unção que nos transforma. Mas essa unção sozinha não faz absolutamente nada. É por isso que tem descrédito hoje na igreja. Porque você pode até enxergar os sinais, mas você diz assim, esse camarada aí, ó, sei não, hein? Porque a pregação da vida é a pregação mais bonita que alguém pode fazer. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu vim aqui como Pedro, como a geração apostólica de Cristo. Vim até esse lugar para te dar uma palavra. Você vai levantar, Tabita. Você vai ressuscitar, Tabita. Porque Deus conta com você. A igreja de Jesus Cristo é formada pela tua vida, por homens e mulheres que não têm nomes, que não carregam títulos, mas vivem o Evangelho de Jesus, praticam as boas obras, significam o sacrifício real através das suas escolhas e dedicações. Jesus me mandou aqui essa noite para dizer, você vai levantar, Tabita, porque a igreja de Cristo precisa de você, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Pastora, a senhora estava pregando e estava passando um filme na minha cabeça. Eu sei, porque passou na minha também. Quantas vezes eu lá no meu cantinho, fazendo o que era certo, vivendo aquilo que Jesus mandava fazer e viver, e ninguém me via. Quantas vezes esses conflitos vieram dentro de mim. Poxa Deus, eu estou aqui fazendo o que tem que ser feito. Eu escolhi viver a vida que o Senhor tem para mim. E parece que ao meu redor ninguém enxerga isso. Parece que eu sou desvalorizada. Pelo simples fato de não me tornar uma pessoa pública. Pelo simples fato de não ser alguém conhecido. O reconhecimento vem à medida que a pessoa se torna pública. E aí eu posso dizer com todas as letras que eu me tornei uma pessoa pública. Eu me tornei uma pessoa conhecida. Mas eu quero dizer para você, não fez a menor diferença se eu não tivesse decidido há muito tempo atrás viver o Evangelho. Não fez a menor diferença subir esses degraus para pregar
porque lá atrás eu decidi ser Tabita por toda a minha vida. Você fazendo ou não, eu vou fazer. Você esfriando ou não, eu vou fazer. Você querendo ou não, eu vou fazer. Porque eu não estou fazendo para me tornar pública. Eu estou fazendo porque decidi ser Tabita a minha vida toda. Se Deus me fez subir esses degraus, foi porque Ele quis. Eu só queria pregar a palavra. Pregar a Cristo com a minha vida, com aquilo que Ele fez dentro de mim. E eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que já fez a obra, você que já trabalhou, você que já cuidou de pessoas, mas que esmoreceu, que esfriou, que se abateu por conta de tanta coisa que a gente tem visto por aí, que entristeceu o coração. Você olhou para o Pedro, você viu o Pedro cheio de poder e unção, mas vazio na vida com Deus. Você questionou, você disse: e eu aqui, Deus, pagando o preço? Tanta gente fingindo ser o que não é, e eu aqui pagando o preço. Ah, Tabita, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é tão importante que Deus mandou o Pedro ir lá te ressuscitar. Eu vim aqui essa noite para dizer para você: você não vai morrer, Tabita, porque o reino de Deus é feito de homens e mulheres como você. Deus precisa de você. Deus precisa que a sua vida pregue mais do que as suas palavras. Deus precisa que os seus gestos de amor, de justiça, de compaixão fale mais do que qualquer outra coisa. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa noite nós queremos te pedir, debaixo da unção de Atos capítulo 9, onde o Pedro foi chamado não para operar o milagre, mas para trazer uma palavra de consolo. Mas ele chega lá e é movido pelo teu Espírito a operar o milagre por conta da preciosidade daquela vida. E eu quero te pedir, Senhor, existem homens e mulheres aqui, existem homens e mulheres em casa assistindo esse vídeo, que precisam ressuscitar, que precisam receber o teu toque para se levantarem. Oh, amigo, não é o homem que vai te erguer. Você não precisa do homem para ser visto. Aquele que tudo vê te viu. Aquele que tudo vê sabe o teu nome, te chama pelo teu nome. E é Ele que te diz essa noite: ah, Tabita, o meu reino te pertence. Como Pedro fez, Senhor, eu quero te pedir, dê uma palavra de ordem a todas as Tabitas que estão mortas. Mortas na fé, mortas no Espírito, mortas do seu ânimo dobre. Na autoridade do nome de Jesus, levanta, Tabita, porque essa obra não pode parar, porque a tua vida é importante para Deus, a tua obra de amor é importante para Deus. Ressuscita as Tabitas essa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém.